limitações, fraquezas, mas confiando na grande, infinita misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Nós vamos com temor, tremor, espírito humilde, querendo muito que Deus fale ao nosso coração, abrir a palavra de Deus na carta aos Efésios. Nós estamos fazendo esta exposição. Tem sido uma exposição detalhada, nós não estamos com pressa. Então, nós estamos no capítulo 2, no verso 6 ainda, que diz, eu vou ler 5 e 6, capítulo 2 da carta aos Efésios, 5 e 6. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós vamos aqui agora entrar nesta frase, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vamos orar. Ó nosso Deus, com toda a sinceridade do nosso coração, não é nada formal, piegas, mas com toda a sinceridade de coração, nós reconhecemos aqui nossa indignidade, estamos concordando com o que o profeta diz na sua bendita palavra: quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Porque, Senhor, temos pecado contra ti, temos feito o que é mal perante os teus olhos. Não somos dignos que tu nos abençoes, que nos salves, que fales ao nosso coração, que nos livres do inferno. Não somos. Não merecemos. Ao contrário, merecemos o inferno, o juízo, a condenação. Mas, Senhor, sabemos da tua graça infinita, do teu amor infinito, de como o Senhor, incompreensivelmente, escolheu desde a fundação do mundo um povo, fez uma aliança com seu Filho, e com este povo, no seu Filho, que é a igreja. E tens o propósito, Senhor, de salvar este povo. E não poupaste o teu próprio Filho para isso. Antes o entregaste. Ó Senhor, por isso o nosso coração se enche de esperança. E podemos sim aguardar uma bênção do Senhor, que em Cristo, por meio de Cristo, pelo sangue de Cristo, o Senhor queira de fato nos abençoar, abrir o nosso entendimento e nos revelar suas santas e gloriosas verdades do teu bendito Evangelho. Vem, Senhor, faz isto, opera com poder, para a tua honra, para a tua glória, para a exaltação do teu nome, para louvor da tua graça. É que nós oramos e pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós temos aprendido na exposição que estamos fazendo de Efésios, que o apóstolo Paulo está aqui exaltando
a glória da graça de Deus, para louvor da glória da sua graça. Então, ele fala desse mistério, e foi a leitura que nós ouvimos, mostra que foi uma revelação que ele teve do mistério que estava oculto e que diz respeito a um propósito eterno, um plano eterno de Deus, de salvar o seu povo pela graça mediante a obra do seu Filho. E então, o apóstolo está escrevendo para que fique bem claro na mente de todos que vão ler que é graça, pura graça, e que precisamos, de fato, louvar a glória da graça de Deus. Ele se aprofunda no capítulo 2, antagonicamente, isto é, falando da miséria do nosso pecado, para exaltar e ver como, de fato, é grande e gloriosa a graça de Deus. Então falamos de como o Senhor nos uniu à sua ressurreição. Claro, nós sabemos a morte e a ressurreição de Cristo. Então, nós até quarta-feira passada tratamos desta ressurreição que tivemos juntamente com Cristo. Falamos da que já tivemos, que é a chamada primeira ressurreição, que é a conversão. Nós ressuscitamos para reinar com Cristo, agora, já, e é assim que todo crente está fazendo, está no reino com Cristo, no reino de Cristo, com Cristo. Mas também, claro, a ressurreição fala da ressurreição do corpo, que será no último dia, e será de fato gloriosa, e nós, terça-feira, né? Terça-feira passada, falamos da qualidade do corpo que vamos ter quando ressuscitarmos com Cristo. Hoje nós vamos então entrar na frase que fala de que, juntamente com Cristo, ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que significa isso? O que o apóstolo Paulo quer dizer, pelo Espírito Santo, a nós como igreja, que o Senhor Jesus Cristo, que foi assunto aos céus, recebido na glória, depois de ressuscitado, se assentou à direita de Deus Pai. Mas não sozinho, diz o texto aqui, que nos fez assentar, claro, juntamente com ele ou nele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. No capítulo 1 anterior, no verso 20, ele já havia falado, usado esta palavra assentar. Veja capítulo 1, verso 20. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Bem, quando a gente trata da palavra, desse verbo assentar, um verbo reflexivo, se assentar, nós não devemos pensar simplesmente na questão material, simples, de você puxar uma cadeira e se sentar. É claro que esse se sentar aqui, ou se assentar, tem um significado espiritual. Veja, o Senhor Jesus Cristo se assentou à direita de Deus Pai. Mais do que sentar numa cadeira ou no trono, é a sua glória que está aqui representada, né? É como que fosse uma demonstração
de uma qualidade que ele alcança agora como primogênito, mediador. Porque ele sempre, como unigênito do Pai, desde a eternidade, está à direita do Pai, sempre como segunda pessoa, o Logos eterno, Deus de Deus. Mas aqui nós estamos tratando dele como filho do homem, como mediador, com um corpo, como nosso irmão mais velho, como primogênito dentre muitos irmãos, mediador. Ele está agora assumindo uma posição gloriosa. Eu sempre gosto de fazer essa diferença porque, é claro, é a mesma pessoa, segunda pessoa da Trindade. Você podia perguntar, mas ele teve essa glória desde a fundação do mundo, na eternidade. Ele sempre teve essa glória com o Pai. Sim, mas agora ele está tendo esta glória na condição, na qualidade de mediador e de primogênito. E isso é muito importante, porque tem respeito isso é com respeito a nós, não a ele. Como segunda pessoa da Trindade, Deus eterno. Mas como mediador, sumo sacerdote das nossas almas, primogênito, filho do homem, nosso irmão mais velho, nosso segundo Adão, nosso representante. Deus o eleva, o exalta como homem. O seu corpo é elevado, corpo ressuscitado, é elevado à glória, numa condição gloriosa. É uma posição de glória que ele herdou para nós. Como Deus, Logos, segunda pessoa da Trindade, Deus de Deus, ele sempre teve essa posição. Mas nós não temos nada com isso. Mas agora, tendo se assemelhado a nós, tendo sido feito carne, segundo Adão, cabeça do corpo, da igreja, nós, membros do seu corpo, nessa condição, então, ele herda esta posição de glória para nós. É isso que significa, então, que ele se assentou, nós nos assentamos com ele. Ele nos fez participantes da mesma glória que ele herdou como filho do homem. Podemos dizer em outras palavras, Jesus Cristo, em carne, ressuscitado, é o rei de um outro mundo. E nós somos constituídos nele nobres. Nesse mundo, quer dizer, neste mundo, nesse outro mundo. Ou reino dele. E nos assentamos com ele no seu trono, nessa condição de nobres, co-herdeiros, reinando com ele. Em Zacarias, nós temos uma expressão usada, Zacarias, último livro aqui, penúltimo, né? Livro da Bíblia, Zacarias, capítulo 3, versículo 8, que é, vamos dizer, o tipo disso. Zacarias 3, 8 diz: ouve, pois, Josué, sumo sacerdote,
tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Veja bem, aqui está Josué, sumo sacerdote, e os companheiros dele, que se assentam com ele ou diante dele, e são homens de presságio, no original, homens de maravilhas. É uma palavra que fala de dons gloriosos, extraordinários que Deus concede. Então, essa expressão nos leva a Cristo. Josué aqui é tipo de Cristo, e nós, os seus companheiros, nos assentamos com ele. Nós somos seus companheiros que nos assentamos com eles, homens de presságio, de dons extraordinários com relação à glória, a experimentar a glória de Deus. O Salmo 45 é um salmo também que trata desta glória de Cristo e dos seus companheiros. Veja o Salmo 45, fala da glória do Senhor. Salmo 45. Aí no verso 7 diz: amas a justiça, odeias a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. E ele assim exalta o Senhor Jesus, como se vê estando na sua glória, e os seus companheiros com ele. Aqui depois, no verso 9, temos damas de honra, a rainha adornada de ouro de Ofir, falam da igreja. Tanto as damas de honra, como também a rainha ornada, e a filha também, aqui do verso 10, é a igreja, juntamente com ele, na sua glória. As virgens companheiras são trazidas à tua presença, verso 14. Também diz respeito da presença da igreja juntamente com ele na glória. Em vez de teus pais, serão teus filhos, os quais farás príncipes por toda a terra. Então, veja o propósito de glória que Deus tem para a sua igreja. Se nós abrirmos, por exemplo, em Mateus capítulo 20, versículo 23, nós vamos ver o Senhor Jesus se referindo a isto. Mateus 20, 23, diz assim. Eu vou ler do verso 20 até o verso 23. Mateus 20, verso 20. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita, outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Respondeu-lhe: podemos. Então lhe disse Jesus: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Bom, veja, Jesus não nega. Ele diz que realmente vai haver isso. Irão se assentar como ele diz aqui, deixa eu ler novamente. Porém, a minha esquerda e a minha direita, porém, o meu pai é que fará isso. Então ele está reafirmando que haverá
aqueles que vão se assentar à sua direita e à sua esquerda. Voltando um pouquinho no capítulo 18, versículo 11, ele falando, diz assim, porque o Filho do Homem veio... 18, deixa eu ver um pouquinho. Se está errado aqui essa 8, Mateus 8, eu copiei errado aqui, é Mateus 8, versículo 11. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Quer dizer, assim como é chamado os céus, o paraíso é chamado seio de Abraão, então, um lugar onde vamos e está reservado para nós, como foi para Lázaro, será para nós também. Vamos nos assentar à mesa com o rei, com Abraão, Isaque, que estarão também assentados à mesa. Lucas 22. Lucas 22, 29. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lhe confio, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Veja, a gente lê isso aqui, parece estranho, mas parece alto demais, parece algo inatingível. O que é isso que Deus vai fazer conosco? Mas está escrito, quer dizer, vamos nos assentar em tronos para julgar. Apocalipse 3, 21 também reafirma isso aí. 3, 21. Diz assim: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então veja, isso está no programa de Deus, está revelado nas Escrituras. O apóstolo Paulo não está fora, ele está seguindo exatamente conforme o Espírito já havia revelado através de Cristo. Esse propósito tão glorioso de nos assentarmos como Senhor no seu reino. Então, essa palavra, se assentar, ela tem esse significado, primeiro, de uma posição de glória. E aí, nós vamos ver também os significados que derivam disso. Primeiro, de prazeres que vamos ter nesse reino. Nós, às vezes, temos expressa a forma terrena, na forma terrena, esse se assentar à mesa como um rei com uma ceia posta e ele assentado ali, comendo e todos sentados, nós assentados como ele, num reparto que significa comunhão, vamos ouvi-lo, vamos ter esse prazer
de estar na sua companhia. Você deve se lembrar da história de Mefibosete. Você deve lembrar, né? Já pregamos um sermão aqui sobre isso. Mefibosete era um miserável, proscrito. Ele era descendente do rei Saul, mas vivia com medo de ser morto, só pelo fato de ser da linhagem de um rei proscrito, né, como Saul. Mas o que aconteceu? Por causa da aliança que Davi fez com Jonathan, que era pai de Mefibosete, Davi, já no reino confirmado, se lembrou desta aliança e então mandou perguntar: tem alguém ainda da família de Jonatas para que eu use de misericórdia para com ele? Então foram até que acharam Mefibosete, trouxeram de lá Lodebar, um lugar horrível. Lá vem ele aleijado dos pés, pobre, miserável, com medo, pensando: o que o rei quer comigo? E ele é surpreendido quando o rei disse: eu quero lhe sustentar, quero que você seja restituído em todas as terras que seu pai tinha, todas as riquezas, vou restituir tudo e quero você assentado à minha mesa. Imagine, você vai morar na sua casa, mas as suas refeições você vai fazer assentado à minha mesa. E isso não era uma coisa assim, era o lugar à mesa, era um lugar estabelecido e que não se substituía, era da pessoa aquele lugar. Você se lembra quando Saul está sentado à mesa, ele rei, seu filho Jonathan, Abner e os outros todos sentados à mesa, e a cadeira de Davi estava vazia, vaga. E então Saul perguntou: cadê o filho de Jessé? O que está vazio? Aí Jonas, amigo dele: não, ele teve que ir lá, tal, porque na verdade Davi já estava com medo de Saul. Mas a cadeira de Davi estava ali, porque o lugar à mesa do rei era um lugar definitivo, guardado, estabelecido como um privilégio altíssimo, ninguém tomava, era uma posição nobre, de nobreza. Então veja, Davi concede a Mefibosete sentar-se à mesa real e se alimentar, participar da conversa, do ambiente, ao lado dele, o rei Davi, que era tipo de Cristo. Agora veja, nós vamos nos assentar à mesa com Cristo, ele o rei, mesa real. Isaías, no capítulo 25, nós temos aqui um relance que Isaías dá disso no verso de número 6, eu vou ler até o 8, só para você ver. Isaías 25, começar no verso de número 6. O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Então é uma festa, uma mesa bem posta. E que mesa? Pratos gordurosos com tutanos. Estou lembrando do mocotó. Maravilha, né? Mas é claro, isso tem a ver com coisas espirituais, né?
Prazeres maravilhosos. Se é gostoso mocotó, esse daqui você nem pode imaginar. Mas veja, no verso 8, ele fala: tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Bem, isso mostra que o que Isaías está falando não é de uma coisa terrena que vai acontecer no monte lá, não sei onde, não, é do céu mesmo que ele está falando. Porque veja que o apóstolo Paulo cita esse texto lá em 1 Coríntios 15, verso 55, ele está falando da ressurreição, o capítulo é da ressurreição. Aí ele cita esse texto de Isaías aqui, no verso 55. Verso 54, quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de mortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Isso é a citação de Isaías 25. O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Então, Isaías está falando mesmo de um banquete, de uma festa, de algo extraordinário, maravilhoso, que nós vamos ter juntamente com o nosso Rei, o Senhor Jesus. Cristo faz, então, menção dessa ceia, no texto que nós já vimos de Mateus 26, 29. Nós lemos, mas eu vou ler novamente, Mateus capítulo 26, versículo 29. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto. Aliás, não foi esse, é outro texto. De fato, digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. O Thomas Goodwin, então, diz que este beber de novo, na verdade, é beber o vinho novo convosco no reino de meu Pai. Essa expressão, vinho novo, significa propriedades espirituais gloriosas. O prazer que temos, vamos dizer, carnalmente, o sabor do vinho, ou o que for, que a gente possa usufruir do vinho. O vinho novo, ele tem propriedades celestiais maravilhosas e gloriosas. Vocês se lembram que nós temos, por exemplo, Jerusalém, mas temos a Nova Jerusalém. Então, quando essa expressão novo, nova, é adicionada, é para mostrar algo infinitamente melhor, glorioso e mais glorioso. Então, o vinho é um vinho novo que o Senhor vai tomar novamente, mas sentado à mesa conosco. Então, o que será, o que vamos tomar, ou o que vamos experimentar, não sabemos. E sabemos que é glorioso demais. E que o Senhor nos concede este privilégio maravilhoso, extraordinário. Thomas Goodwin diz, é como se esse vinho novo fosse o Espírito Santo nos saciando da divindade de Deus, ou de toda a divindade, daquilo que Deus é. Ele nos saciando a alma até transbordar, enchendo-nos dos prazeres e bênçãos que há em Deus mesmo. Palavras de puritano Thomas Goodwin. Meus irmãos, Deus às vezes aqui mesmo já nos faz sentir ou experimentar ou provar um pouquinho dessa alegria indizível, cheia de glória. Deus dá. Algumas vezes nós experimentamos isso, não é? Isso é apenas um vislumbre do que será esse se assentar
na glória, que já está garantido, porque já estamos assentados, mas nós ainda estamos aqui, não é? No entanto, está garantido que nós vamos estar lá para experimentar toda essa glória. Mas aqui, agora, nós temos vislumbres e pegamos algumas migalhas que já caem dessa mesa. E a gente experimenta na nossa comunhão com Deus. Alguns mais, outros menos. A depender do empenho de buscar o Senhor. Às vezes nós somos tão apressados na oração. Você não sabe que a oração consiste, primeiro, numa grande luta da carne contra a nuvem de incredulidade, de carnalidade que nós enfrentamos. E muitos crentes, por não demorar em oração, só experimentam um pouquinho, quase nada, por causa dessa nuvem de incredulidade. Mas se ficasse um pouco mais, a nuvem iria passar e você iria experimentar um pouco dessas migalhas que caem da mesa do rei. Mas a segunda coisa, se assentar, implica não somente estar à mesa, mas também honra e poder conferidos pelo rei. E a gente experimentar honra e poder desse reino. Por exemplo, o texto, você se lembra, nós lemos, nos assentaremos como juízes para julgar no trono. Isso é uma posição de honra e que também confere poder para julgar. Coisa extraordinária. Quer dizer, quem somos nós, né? No entanto, em Cristo e revestidos do poder, livres de todo pecado, de tudo que oblitera nosso entendimento, já agora livres, podendo compreender todas as coisas, cheios de toda a plenitude de Deus. Então vamos julgar. Então é uma honra muito grande que Deus tem reservado para nós nesse ato dele nos fazer assentar com Ele em lugares celestiais. Terceiro, esse assentar também importa em segurança, firme condição. Imagine, você já está sentado com Cristo em glória. Então, se passa na sua cabeça, será que eu vou perder a salvação? Será que eu vou ficar fiel mesmo até o fim? Será que eu não vou me desviar? E você tem relances de dúvidas, receios, preocupações. Mas quando você lê um texto desse, então, esse assentar-se significa segurança. Por exemplo, Apocalipse 18, só para você ver bem que esse sentido existe na palavra assentar-se. O verso 7 fala de como a Babilônia se sentia segura, e a expressão é essa. E quando a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesmo: estou sentada como rainha, viúva não sou, portanto nunca hei de ver. Veja, aqui está sendo usada a expressão estou sentada como rainha para mostrar o sentido desta palavra que transmite segurança. Babilônia se sentia segura, sentada como rainha. Mas nós sabemos que não valeu de nada, porque ela estava se sentindo segura nela mesma, sentada. Mas não é o nosso caso. Nós podemos nos sentir seguros porque estamos assentados em Cristo. Adão estava no paraíso,
inocente, seguro, na condição que Deus havia lhe dado. No entanto, caiu. Caiu. E nós caímos com ele. Mas agora, nós estamos no paraíso, em Cristo, assentados em Cristo, e é impossível, absolutamente impossível, que ele caia. E que, portanto, nós caiamos também. Porque estamos assentados em Cristo. A expressão também aqui em Colossenses, ela afirma bem isso, no capítulo 3, o que significa estar em Cristo. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas daqui da terra, porque morrestes, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Então, está oculta, a nossa vida está oculta com Cristo em Deus. Não tem como cair. Então, se assentados com Cristo, é segurança completa. E por último, sentados com Cristo significa descanso dos trabalhos. Apocalipse 14 é um trecho precioso para nós que vamos enfrentar a morte como crentes. Apocalipse 14, verso 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Estar assentado é descansar das fadigas que tivemos desse mundo. Nos assentamos com Cristo, garantido o nosso descanso. Garantido. 2 Tessalonicenses, também capítulo 1, versículo de número 7. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Alívio. Ele vai dar tribulação aos que nos atribulam e alívio a nós que somos atribulados. Alívio juntamente conosco. Então, meus irmãos, a expressão é rica, não é? Quando nós lemos que mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, verso 4, voltando lá para o nosso texto, capítulo 2, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que bênção, que Deus, por sua graça, queira nos abençoar. Nós ainda vamos continuar na próxima, nesse assentar. Temos alguma coisa mais ainda a falar. Mas é um privilégio. Eu espero que o Espírito Santo esteja aguçando as aspirações no seu coração, o desejo da glória que Deus tem preparado para nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao pensamento do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Algo que o próprio apóstolo
arrebatado no corpo, fora do corpo, ele não sabe, mas viu coisas que não é lícito contar aos mortais. Oh, eu queria que você tivesse sempre diante dos seus olhos essa aspiração. O livro Peregrino, o evangelista diz para ele, olha, você tem que sair dessa cidade da destruição, fugir, e fique seu olhar lá, está vendo ali naquele monte, lá em cima uma luz que brilha lá. Você tem que chegar lá. Então, todo peregrino, lutando, andando aqui numa luta, tem que ver, mas tem a luz está lá. Lá é meu lugar, é meu destino. É para lá que eu vou. E melhor ainda, quando sabemos que isso é garantido, não pelas nossas forças, não pelo nosso empenho, não pelas nossas obras, não pelos nossos méritos, mas porque Cristo tomou o nosso lugar. Não só para pagar os nossos pecados, mas ressuscitar e garantir com sua ascensão e glória. Nos assentou com ele. Para Deus, nós já estamos glorificados. Então, que isso anime o seu coração. E você, diante das lutas, não desanime. Fique firme. Senhor, tem misericórdia de nós. Vem nos abençoar. Estamos com peregrinos, muitas vezes passando por situações difíceis. Pântanos, desânimo, castelo da dúvida, tantas outras coisas difíceis, fora o assédio do Apolion, inimigo das nossas almas, e tantas outras coisas. E é nós mesmos, o nosso corpo de pecado. Ah, Senhor, quanta oposição, quanta dificuldade, mas que a luz que o Senhor tem preparado para nós brilhe diante de nós. E tudo esta promessa tão maravilhosa de nos assentarmos à mesa com o Senhor. E nos enchemos de Ti mesmo. E experimentamos o vinho novo. E toda a glória da Nova Jerusalém. Anime o nosso coração. Continuar firmes. Sabendo que o Senhor tem uma recompensa para os Teus filhos. Em nome de Jesus oramos agradecidos. Amém.